Você já viveu um processo onde você sofre pela situação, passa danos por isso, enfrenta situações e momentos difíceis, não suporta continuar naquele lugar, mas mesmo assim, você permanece? Sabe quantas mulheres não estão mais suportando viver aonde elas estão, mas elas continuam porque o dia amanhece, a situação melhora e aí ela posterga essa decisão e quando elas se dão conta, elas estão vivendo meses, anos ou um tempo de cativeiro invisível? Pois é. Hoje, no último dia da nossa série Entre a Dor e a Decisão, eu quero trazer um pilar que transformou a minha jornada. Eu não sei se você está aqui pela primeira vez ou se você já me acompanha aqui há algum tempo, mas eu já quero te convidar a você se inscrever nesse canal, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Eu venho de uma história onde eu sofri muitos complexos e essa movimentação ela aconteceu por conta de todo o nível de rejeição que eu passei. Eu não sei se eu já te contei sobre isso ou se você já ouviu essa história eu contando no meu Instagram, mas eu fui a filha desejada porque os meus pais eles não conseguiram segurar uma gravidez antes de mim, que era uma gravidez de gêmeos. Só que aos 4 anos de idade, os meus pais eles se separaram e eu acabei indo morar com os meus avós. Ali eu vivi um marco durante muitos anos aonde eu fui rejeitada, humilhada, descredibilizada e rotulada. Eu era aquele famoso plano falido. Era alguém que não ia para lugar nenhum e com toda certeza não chegaria até os 21 anos. Sabe, de tantos nomes que eu levei, eu comecei de fato a entrar por um caminho de destruição e derrota, aonde eu engravidei aos 16 anos, aonde eu tomei decisões na minha vida que teoricamente me fizeram carregar consequências muito dolorosas e me trouxe marcas que inclusive foram muitas vezes de contra a mulher que hoje eu decidi me tornar. Eu, muitas vezes na minha vida, mesmo pequena, eu fiz muito esforço para pessoas continuarem na minha jornada simplesmente porque eu não queria ser abandonada. A palavra abandono, ela nunca foi tão clara para mim, mas ela foi sentida no meu interior. Quando eu fiz 16 anos e que eu tive que decidir sair de um relacionamento abusivo, porque era uma troca de abandono muito intensa, eu comecei a entender que agora com uma filha a vida precisava ser levada de uma maneira mais séria. E mesmo procurando me embaraçar com várias coisas que foram aparecendo na minha caminhada, eu estava diante de uma decisão. Ou de fato ser o projeto falido, ou decidir recomeçar e viver uma história de transformação. Foi aí que eu decidi encarar os meus medos, a verdade que de fato eu carregava dentro de mim e tomar uma decisão de me despir de uma velha roupa que não fazia mais parte de uma jornada que eu precisava trilhar. E foi assim que eu me tornei essa mulher que desbrava. Eu me tornei essa mulher que desbrava não porque eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro, não porque eu tive a oportunidade de ter uma empresa, não porque eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, porque até para conhecer Jesus eu precisei decidir caminhar essa trajetória. Porque a palavra é clara, ela diz que você vem como você está. Mas com tantas feridas que eu acabei desenvolvendo por conta das situações que eu já vivi quando eu só tinha 4 anos de idade, como é que eu iria permanecer mediante essa decisão? Quando eu decidi permanecer independente das circunstâncias. As circunstâncias não eram favoráveis, não. Eu não tinha aquilo que eu poderia me apegar e dizer assim, aqui é uma oportunidade onde eu posso tocar e eu vou ser transformada. Eu não tinha. Mas no meu coração eu estava obstinada a não ser mais uma da mesma. E que mesma? A mesma que era rotulada, a mesma que era taxada, a mesma que tinha tudo para fazer contrário e tinha até consequências validadas para que de fato retrocedesse.
Eu decidi viver e caminhar por esse caminho de transformação, abrindo mão de uma velha natureza, de um velho comportamento e de uma velha escolha que me prendia em um lugar que não era o meu lugar. E é aí que eu levanto um pilar nesse último episódio dessa série, entre a dor e a decisão, que é: você precisa estabelecer na sua vida o pilar da decisão, independente das experiências negativas que a vida lhe pregou, se é assim que a gente pode dizer. As experiências negativas, elas têm um objetivo. Elas tanto podem te transformar, quanto também podem te marcar. E essas marcas, ela pode fazer com que você não viva o futuro que já está preparado para você. Já está determinado por Deus, mas para que ele seja concretizado aqui na terra, você precisa decidir. Mas, Isabel, como é que eu posso levantar na minha vida esse pilar da decisão? Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não tenho força para fazer. Primeiro, você precisa decidir ser de verdade. Você precisa entender que aconteceu com você mesmo, que você foi ferida mesmo, que você foi machucada mesmo, mas que esse não é o seu fim. A mulher do fluxo de sangue, ela não mentiu. Ela não colocou roupas que não caracterizassem a sua realidade. Ela não disse: eu vou entrar aqui por uma fila porque eu sou deficiente, eu posso ter, de repente, um lugar separado para mim para tocar. Muito pelo contrário. Ela entendia que a vida dela é um caos. Ela entendia que ela não tinha nenhum tipo de possibilidade ou nenhum tipo de privilégio porque ela estava com uma deficiência. Ela entendia que ela tinha gastado tudo que ela tinha. Ela entendia que os recursos dela naturais, dela naturais tinham sido esgotados. Mas a verdade trouxe a ela uma força para decidir. E você? O que você precisa para fortalecer esse pilar da decisão? A decisão, ela decide destino. E as coisas só acontecem na sua vida até onde você permite. Quando você escolhe decidir, você rompe com os ciclos, você entende que você precisa realmente dizer não a algumas coisas ou algumas pessoas. Você entende que a dor, ela é pedagógica, mas ao mesmo tempo ela é transformadora. Porque decisões fazem parte de um movimento de uma mulher que já decidiu romper e vencer. E vem uma escolha que também é uma decisão. Porque até não decidir é uma decisão. Não decidir também é uma decisão de continuar no cativeiro, de continuar parada, de continuar estagnada. E decidir viver a verdade é um movimento ousado e decisivo que nós devemos ter de desfrutar um outro lado desconhecido que já está preparado para a gente, mas que a perca de algumas coisas é inevitável. Todas as vezes que você cria uma intimidade com aquilo que te machuca, você gera um reconhecimento de cativeiro. E esse reconhecimento de cativeiro, ele pode te gerar uma segurança. Que segurança? Pior do que tá, não pode ficar. Aqui eu já conheço essa dor e sei como lidar com ela. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você faz parte de um exército de mulheres que desbrava, que está sendo convocada para romper com esse cativeiro invisível e levantar esse pilar da decisão. Porque assim como a história daquela mulher do fluxo de sangue terminou com uma frase. E aquela frase foi uma frase decisiva. Mas qual é a frase, Isabel? Será que alguém pode me perguntar aqui? Qual é a frase, Isabel? Meu Deus, vocês gostaram da voz de João? Qual é a frase, Isabel? Alguém me tocou. Não, mestre, muitos te tocam. Porque tem muita gente que te aperta aqui nesse momento. Mas espera aí, alguém me tocou diferente. Alguém decidiu diferente. Alguém entendeu que mesmo com a dor, mesmo com o aperto, mesmo com o desespero, mesmo com a atual pressão, era necessário decidir. E através dessa decisão, o toque foi diferente. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ela não teve uma promessa, vá, toque porque vai sair virtude, não. Ela não teve uma promessa, vá e faça diferente. Talvez você está esperando uma promessa para decidir. Isabel, mas se eu decidir, o que é que eu tenho em troca?
Isabel, mas se eu decidir, o que é que vai acontecer comigo? Se você decidir, você vai experimentar uma nova mulher que já está dentro de você, mas que precisa ser fortalecida hoje, simplesmente por esse pilar, que é o pilar da decisão. E quando eu decidi abrir mão das mazelas, da escassez, da rejeição, do complexo de inferioridade, quando eu entendi que eu não nasci com caráter, mas eu podia aprender a ter caráter. Eu não nasci com a verdade, mas eu podia aprender a ser de verdade. Eu comecei a desfrutar de uma virtude que fala sobre um posicionamento, sobre uma mentalidade, sobre um sentimento que gera um comportamento e que gera um resultado. Afinal, não é todo mundo que quer um resultado? Tá todo mundo na vida querendo resultado. Todo mundo tá atrás da fórmula mágica, mas eu vim te dizer que a fórmula mágica ela não existe. E que se você decidir, com certeza, você vai entrar em um processo que vai conduzir você até o tão sonhado pódio, onde ninguém pode puxar o seu tapete lá. Sabe por quê? Porque foi uma trajetória conquistada. E conquistada como? Através do poder de uma decisão. Hoje nós encerramos nossa série Entre a Dor e a Decisão. E eu quero te ouvir. Comenta aqui. Fala comigo como foi que você sentiu, de que maneira isso tocou você, de que maneira isso impactou na sua vida, para que eu e a minha equipe continue produzindo os conteúdos que, de fato, possam mudar o seu nível e fortalecer o seu propósito na Terra e, enfim, gerarmos uma comunidade de mulheres que desbravam.